Fala, torcedor do Palmeiras, a sexta-feira aqui é muito animada para a torcida do Palmeiras, né? Que agora a Leila Pereira oficializou novos reforços estrangeiros aqui e também pela Esportiva já comentando do próximo jogo diante do Bahia. Isso muito mais. Pessoal, nos apoia deixando seu like. Quero aproveitar aqui para deixar o link completo dos canais oficiais na descrição do vídeo e acompanhe o vídeo até o final que está muito interessante. Palmeiras volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro em Salvador e o time continua apostando em uma história que deu muito certo: revelar garotos da categoria de base. O Palmeiras segue com suas atividades aqui na Academia de Futebol e essa semana foi bastante importante para o técnico Abel Ferreira, isso porque ele tem alguns desfalques para este confronto do dia 20, próxima quarta-feira, contra o Bahia. Ao todo são 4. Mike, Richard, Rios e Estevão receberam o terceiro cartão amarelo na vitória em cima do Grêmio por 1-0 e cumprem suspensão automática. Já Gustavo Gomes tem compromissos com a seleção do Paraguai. Ele entra em campo contra a Bolívia no dia 19, exatamente um dia antes do próximo confronto do Palmeiras contra o Tricolor de Aço. Falando um pouco do atacante palmeirense, o Estevão, o moleque tá com moral, viu? Foi destaque nos tabloides internacionais. O jornal Marca da Espanha manchetou o seguinte, que ele é o novo rei do futebol brasileiro e foi comparado inclusive com o craque Lionel Messi, chamado de Messinho, a joia brasileiro. E exatamente por esses desfalques do Palmeiras, que alguns jovens do Sub-20 treinaram nessa semana com o elenco profissional. O Alan, o Thales e o Figueiredo. O Meia, inclusive, já foi relacionado para alguns jogos profissionais do Verdão. Ao todo foram 3 jogos que Figueiredo foi relacionado e apesar de não entrar em campo, ele sabe que toda essa experiência serve de lição, que toda essa experiência de ficar no banco de reservas é muito importante para esse início de carreira no profissional. O Abel vem me dando conselhos, né? Sempre tento perguntar para ele o que eu posso melhorar no meu jogo. Ele fala, sempre me dá umas dicas muito boas. E na hora da notícia que ele falou de mim, sabe, eu nem vejo muito, não vejo muito Twitter, Instagram. Foi mais meus amigos que mandaram para mim, eu fiquei sabendo, mas fiquei muito feliz com essa notícia. E a base do Palmeiras vem inclusive sendo destaque e assunto das coletivas de imprensa de Abel Ferreira. Ele já disse que para o calendário de 2025 pensa em subir alguns jovens do Sub-20 e é claro que a garotada fica bastante feliz quando é citada nas coletivas do Verdão. Contamos com o Thales, contamos com o Luigi, contamos com o Figueiredo, contamos com o Benedetti, que é um zagueiro canhoto, como sempre temos feito desde que chegamos aqui, competir e construir. Isso mostra bastante que o técnico Abel Ferreira já começa a planejar um 2025 à frente do Palmeiras, mostra que já pensa em usar a categoria de base e usa esse final de Campeonato Brasileiro, esse final de temporada para amadurecer algumas peças para o ano que vem, para 2025. Mas voltando para essa temporada, outra mudança que pode acontecer no time do Palmeiras é a entrada de Dudu no lugar de Felipe Anderson. O Dudu, ídolo palmeirense, que entrou no segundo tempo na vitória em cima do Grêmio, mudou a partida. O Felipe Anderson, inclusive, saiu vaiado. Lembrando que o Palmeiras é o vice-colocado do Campeonato Brasileiro com 4 pontos de distância do líder Botafogo. E o Palmeiras volta a jogar nesta competição na quarta-feira que vem contra o Bahia na Fonte Nova. Olha, eu li esses dias aí que o Palmeiras deu uma determinação para a categoria de base. Ele não quer jogadores na extrema, eles estão investindo principalmente na formação de jogadores de meio campo. O camisa 10, que é a coisa mais rara, o meio atacante no futebol brasileiro, o meio armador que não tem mais. Isso é pensar no futuro e trabalhar com seriedade. Prova é que o Palmeiras nos últimos anos aí revelou muitos jogadores e fez muito dinheiro com as vendas que acabaram acontecendo. Apenas o Palmeiras tem a chance de alcançar um feito histórico em todo o Campeonato Paulista. Nós estamos falando de um tetracampeonato. Nenhum clube que disputou o Campeonato Paulista em toda a sua história alcançou o tetracampeonato. É isso mesmo. Alguns conseguiram. O próprio Palmeiras, 90 anos atrás. E foi o segundo da história agora nos anos de 22, 23 e 24.
Ele está atrás do Santos, que tem 3 tricampeonatos, e do Corinthians, que tem 4 tricampeonatos. O São Paulo nunca conquistou um tricampeonato. Para perceber como é difícil alcançar essa marca. Mais ainda, a marca do Tetra, que ninguém atingiu. Portanto, o Palmeiras vai para essa edição podendo ser o único tetracampeão paulista da história desse histórico desse gigantesco e tradicionalíssimo campeonato estadual. Dito isso, sorte ou azar no sorteio? Bom, dá para olhar de duas maneiras, né? Porque existe a primeira fase em um regulamento no qual você não enfrenta os times do seu grupo. Porém, é muito relevante olhar para o seu grupo caso você avance para a fase seguinte, porque é dele que vem um adversário em jogo único, decisivo, em que você não pode vacilar. Portanto, duas visões diferentes. Para começar, sobre sorte ou azar. Azar. O Palmeiras teve azar se você for olhar para a primeira fase. Por quê? Porque o Palmeiras, entre os grandes, entre Palmeiras, Corinthians, Santos e São Paulo, ele é o clube que terá a sequência mais difícil. Por quê? Porque ele não escapa de nenhum clube de Série A e Série B, muito provavelmente. Nós estamos fechando aí o ano dos campeonatos nacionais, mas olhando para os grupos no caso, veja só. O Corinthians tem um grupo com Inter de Limeira, Mirassol e Botafogo. O Mirassol deve subir para a primeira divisão e, portanto, fará um investimento para se manter na Série A. Fará um investimento para lutar e enfrentar grandes clubes da elite nacional. Vai ser um adversário complicado que o Palmeiras vai ter que enfrentar nessa primeira fase. No grupo B, Santos, Red Bull Bragantino, Portuguesa e Guarani. A Portuguesa pode vir com SAF. É bem verdade que é complicado montar um time forte para disputar a Série D, mas a depender dos alinhamentos que fizer com alguns jogadores, acordos, pode ser que monte um time competitivo, que dê trabalho. Até porque a gente está falando de um aporte muito grande que a Portuguesa vai receber. E o Palmeiras vai enfrentar essa Portuguesa, além do Red Bull Bragantino. Não sabemos se estará na Série A ou na Série B, mas não há dúvidas que na Série A ou na Série B, o Red Bull Bragantino vai ter um forte investimento. Ou, para não repetir o ano terrível que está fazendo, caso se mantenha na Série A, ou para subir para a Série B e certamente terá a maior folha salarial da competição. Esse time vai ser um adversário do Palmeiras na primeira fase. No grupo C tem São Paulo, Novo Horizontino, Água Santa e Noroeste. A gente está falando de um Novo Horizontino que muito provavelmente também estará na Série A do Campeonato Brasileiro e, portanto, também fará um investimento para bater de frente com as equipes de elite do futebol nacional. Não vai ser um adversário frágil ou bobo para enfrentar nessa primeira fase de Campeonato Paulista. E no grupo D, vem o detalhe em relação aos adversários que os outros times terão na primeira fase. A Ponte Preta, o São Bernardo e o Velo Clube, que estão, obviamente, no grupo do Palmeiras. Nenhum desses times pode ser, existe essa possibilidade, vamos ver como vai fechar o campeonato estadual, mas a Ponte Preta luta para não cair para a Série C. A Ponte Preta pode ser rebaixada. O São Bernardo não subiu da Série C e o Velo Clube nem divisão nacional tem. Então, olhando para o grupo do Palmeiras, os adversários muito provavelmente terão um Palmeiras muito complicado para enfrentar e outros 3 adversários que podem ser 2 de Série C e 1 sem divisão nacional. Aí, a gente olha para o outro lado. Se nessa caminhada o Palmeiras vai ter, digamos, todas as pedras no sapato, muito provavelmente, que o Paulistão oferece, e as que não são tão complicadas, as que teoricamente são de terceira divisão ou sem divisão, não estarão no caminho da primeira fase, o Palmeiras avançando, e é bom lembrar que a primeira fase é importante, porque quando a gente olha para quem vai decidir em casa, é a campanha da primeira fase que vai estar valendo, olhando para os pontos futuros, para o mata-mata. Então, pontuar bem na primeira fase é muito importante para decidir em casa os mata-matas. Por isso que muita gente pode olhar e falar, pô, deu azar, a sequência é a mais complicada. Agora, quando a gente olha para o primeiro mata-mata, jogo único, decisivo, aí dá para dizer que o Palmeiras teve sorte no sorteio. Por isso que eu quero seu comentário aqui embaixo, trazendo a sua visão. Porque, da mesma forma que as outras equipes
elas não enfrentarão na primeira fase os adversários mais complicados de Série A, provavelmente, ou Série B, que quase subiu para a Série A, esses times podem ser os adversários em jogo único e decisivo. O Corinthians muito provavelmente vai ter um Mirassol de Série A pela frente em jogo único decisivo no mata-mata. A equipe do Santos muito provavelmente vai ter um Red Bull Bragantino. Ou quem sabe a surpresa portuguesa na SAF, mas ainda acredito que seja o Red Bull Bragantino. Santos e Red Bull no mata-mata, jogo único decisivo. Pode ser um time de Série A ou pode ser o time mais forte da Série B do ano que vem. No grupo C, o São Paulo deve ter um Novo Horizontino pela frente. Novo Horizontino, equipe de Série A, jogo único decisivo. E o Palmeiras avançando, pode ter ou a Ponte Preta, uma equipe de Série C, ou de Série B que lutou até o fim do campeonato deste ano para não cair. O São Bernardo, que sim, é verdade, faz boas campanhas nos últimos anos, mesmo estando na Série B. Série C, desculpa, mesmo estando na Série C. E continua sendo uma equipe de terceira divisão. Não dá para dizer que o São Bernardo é uma pedra no sapato, mas é uma equipe de Série C. Vai ser muito complicado olhar para o São Bernardo e falar o São Bernardo é um time mais complicado do que o Mirassol. Isso vai denotar provavelmente um investimento muito errado do Mirassol se estiver na Série A. Se um time de Série C se mostrar mais forte. Vale o mesmo para o Novo Horizontino, vale o mesmo para o Red Bull Bragantino. Então, teoricamente, para o mata-mata, o grupo A vai ter um enfrentamento de Série A contra a Série A, o grupo B um enfrentamento de Série A contra a Série A ou Série A contra a maior folha salarial da Série B. No grupo C, muito provavelmente enfrentamento de Série A contra a Série A. E no grupo D, o grupo do Palmeiras, Série A contra a Série C. Ou talvez um time de baixíssimo investimento da Série B, a Ponte Preta, que sofreu demais esse ano, não se sabe se vai permanecer. Ou quem sabe até uma surpresa, mas um time sem divisão nacional, que seria o Velo Clube. Enfim, dessa maneira dá para identificar e chamar que o Palmeiras teve sorte avançando de fase, contando com o avanço de fase para o mata-mata em relação ao seu grupo. Qual é a sua visão? Teve sorte? Teve azar? Concorda comigo? Discorda comigo? Claro que eu quero o seu olhar. Fique à vontade para comentar sobre os outros grupos também. Lembrando, como curiosidade, que o Velo Clube volta à primeira divisão do Campeonato Paulista depois de 45 anos. É isso mesmo. Cidade de Rio Claro certamente vai aproveitar muito essa competição. A ver como os times chegarão, né? Claro que essa análise está sendo realizada agora. A gente está falando do dia 14 de novembro. Os campeonatos nacionais não foram decididos. Algum investidor enorme pode chegar em algum desses clubes, comprar, tentar colocar grandes jogadores, enfim. Aí é outro papo, eu não tenho bola de cristal. Mas olhando para o momento, o termômetro atual de cada grupo e de cada clube, o Palmeiras teve sorte para o mata-mata. Essa é a minha concepção. E a sua? Qual que é? Claro que eu quero nos comentários aqui embaixo e quero que você mande esse vídeo para a galera para debater a mesma coisa. E também, evidentemente, quero entender qual é o peso para o Palmeiras do Campeonato Paulista num ano que tem Libertadores pela frente, tem Super Mundial pela frente, olhando para o Paulistão com a perspectiva de ser o único tetracampeão da história. Vai poder dar um peso grande? O calendário vai ser bem apertado. E aí? Esse tetracampeonato tem um valor de fato muito grande? Ou o Campeonato Paulista vai ser uma competição em que o time tende a usar para se preparar para os maiores desafios da temporada e deixar essa marca de lado? E para mim é uma notícia positiva, Massini. Eu acho que é um passo importante, porque o Abel Ferreira continuar no Palmeiras, lógico, de novo, eu sempre gosto de falar, né? Não é que ele é Deus, não é que ele é perfeito, não é que ele não erra, não é nada disso. Todo mundo vai errar, como a gente sempre fala, o Klopp erra, o Guardiola erra, enfim. Mas é um cara que já conhece o projeto, que conhece a base, sabe exatamente o que vai acontecer, já está integrado, então isso faz muita diferença. E é um negócio bom, porque o Palmeiras a gente já acostumou a cobrir tanto, né, Massini, turbulências, mudanças de diretoria, mudanças de presidente, e o Palmeiras vive uma fase de ouro, não só porque a base tá boa, mas por essa manutenção no departamento de futebol também, com o Anderson, com o Abel, e de novo, o Abel vai errar, ele tem lá os seus problemas, ele vai demorar para colocar um outro jogador, não vai colocar o Estevão como 10, que é agora a nova campanha, pelo que eu vi, né? Até o Lucha entrou na campanha. Tem coisas que ele não vai fazer, mas ele tem muitos aspectos positivos, eu gosto muito do trabalho dele, tem as críticas e tal, mas para mim é muito bom. E como você disse, a gente fica aqui usando os exemplos, né? O Wenger lá no Arsenal, não sei o quê.
não é comum quanto parece, cara. É tão raro que esses exemplos eles ficam para a história, como o exemplo do Wenger, como o exemplo agora que você está dando do Guardiola que está fazendo no City. Não é normal, não é comum. Eles mesmos saem lá, e ter um Abel no Brasil por tanto tempo é o terror dos rivais, viu, Massini? Quando eu falo isso, chego às vezes com amigos que estão no bar ou qualquer lugar, falo, os caras perguntam, e aí, Marcelo, tem notícia? Eu tenho. Rapaz, o Abel tá saindo do Palmeiras. Os caras, sim. Mas os torcedores palmeirenses, não todos, a maioria tá de boa, mas Claro. ficam muito bravos, né, com a eliminação nas Copas e tal. Mas, Danilo Lavieri, quarta-feira tem o Bahia pela frente lá em Salvador. Eu apurei também que o Palmeiras vai contratar de cara 4 jogadores, um zagueiro, um camisa 8, um ponta e um 9, tá? É isso que o Palmeiras está mapeando aí no mercado. Claro que a gente tem que esperar para ver as saídas, né? O Latifi, nosso bebê, quer dizer, seu bebê, né? Tio, você é o pai, eu sou tio. Falou no live do Palmeiras também essa semana que Vanderlan, Zé Rafael e tal, jogadores que podem sair nessa virada do ano. Essas 4 posições você avalia que são importantes, além dos 4 que já estão treinando com o profissional e vão subir ano que vem, o zagueiro canhoto Benedetti, que, nossa, tem quase 3 metros. É verdade. Né, o Luigi, o Thales e o Figueiredo. Se percebe, né, que pelas posições você identifica, são as mesmas posições dos 4 que o Palmeiras pretende contratar, porque os 4 vão subir e aí vai ter que sair gente do elenco também. Claro. Não, eu acho que são boas posições para o Palmeiras contratar, sim. A única coisa que eu sempre fico na dúvida, Massini, é do quanto o Palmeiras poderia, de repente, contratar. Você falou em 4, né? Então eu sempre falo isso para você, já falei isso em outros momentos. De repente contrata 3, mas contrata 3 assim, ó, 3 daqueles que cheguem e assim, ó, arrebentem. Assim, falem, nossa, esses caras aqui, putz. Então, de repente, putz, não contrata um 8. Deixa lá pro Fabinho, deixa para quem ficar, pro Aníbal, pro Zé Rafael, enfim, a gente vai ter que ver, como você disse, as saídas e tal, e contrata 3 caras assim que vão resolver tudo. Mas essas posições que você falou, acho que são as posições que o Palmeiras realmente precisa, especialmente a do camisa 9. Eu sei que o Flaco vive o melhor momento, eu gosto do esforço do Flaco, eu vejo um jogador esforçado e tal. Não acho que é um jogador perninha, que é um cara que, putz, merece críticas, é um cara que tenta, que briga, mas tem as suas limitações. E vive um bom ano, tem feito gols, mas ainda assim não é o suficiente para o que o Palmeiras precisa. Basta ver que o Palmeiras é um dos que mais perde, né? Tem aquela estatística, o Palmeiras é o melhor ataque, mas também é o time que mais desperdiça a chance. Você vê a loucura que imagina se os caras tivessem um pouquinho mais de cuidado na hora de finalizar. Então eu acho que sim, perdão, é importante sim essa chegada desses jogadores, e acho que isso é uma boa lista do que você fez. É só essa dúvida mesmo. Como tem esses 200 milhões que a gente fala há tanto tempo, estou curioso para saber o que vão fazer com esses 200, talvez eu concentrasse em caras assim, bala de prata. Perfeito. Bom, tem também essa questão aí que, eu ia falar aqui agora para você, esqueci, mas vamos lá. Do jogo do Dudu. E aí, não falei do Bahia também, né? Bahia, não tem nem o que falar, né? Tem que ganhar ou ganhar. Esquece, né? Agora, ainda mais com o Botafogo tropeçando, nossa senhora. Vamos entrar nessa agora do jogo, porque o Dudu também está impressionando bastante, né? O Abel disse, me diga como treinas que eu te direi quem jogas, né? Ele é inteligente, o danadinho, mas a informação que eu recebi é que ele cresceu muito, treina em todas as folgas, né? É um cara que me parece que se eu colocaria de cara no jogo contra o Bahia, porque eu aprendi na minha vida o seguinte: você tem 2 jogadores diferentes no seu time, Estevão e Dudu, né? Então vamos lá, você tem o Estevão inteiro, meio Dudu. Se você perde um Estevão inteiro, você coloca 75% do outro diferente. Não tem muita conversa, sabe? Tudo bem, pode ser no intervalo, pode ser, mas eu queria ver de cara, né? O Dudu. E você? Sim ou não? Escalaria o Dudu para quarta-feira? Eu acho que ele tem dado sinais positivos do Dudu. Tem jogado bem melhor do que eu esperava até nessa reta final, porque chegou num momento que eu fiquei na dúvida, viu, Massini? Eu vou te confessar. Eu falei, será que já era o Dudu que a gente conheceu?
porque o tempo que ele demorou ali para reagir, a explosão e tal, mas nos últimos jogos ele tem mostrado sinais positivos. Eu acho que é uma boa para, de repente, por 45 minutos. Eu não tenho certeza se ele vai conseguir jogar por 70, 80, fazendo a ida... Nossa, o vento tá complicando aqui, espero que você esteja me ouvindo. A ida e vinda de marcar lateral e etc, como o Abel a gente sabe que gosta. E eu fiquei curioso pela coletiva do Abel, porque ele disse que ele pretende colocar o Felipe Anderson pela direita, né? E aí tem aquilo, o Felipe Anderson gosta de jogar na esquerda, não gosta, pela direita e tal, então eu fiquei curioso para saber, mas agora com o Estevão fora, e aí esse seu raciocínio é bom, né, do diferente, e o Dudu é o que mais perto chega hoje em dia, né? Então tem que dar essa chance, e o Palmeiras precisa desse jogador, né? Muitas vezes o jogo fica embaçado ali no meio, não dá certo, e o cara que é diferente é o Dudu. Eu faria esse teste, pelo menos no primeiro tempo, e aí ver o que dá no segundo, né, Massimo? É isso aí, pessoal. Mais informações aqui do time do Coração Palmeiras aí, pessoal, que agora enfrenta o Bahia. E, sem dúvida alguma, o Palmeiras é a vitória garantida, né? Esperamos, né, que faça um bom jogo. Sabemos do cenário do Bahia, é momento do Palmeiras aproveitar, né? Dia 20 aí tem jogo, né? Muito bom, né? Que essa data FIFA passe logo. E você tá confiante na vitória do Palmeiras diante do Bahia? Participe aqui desse seu palpite, né? Vamos lá, pessoal. Palmeiras é procurado por João Pedro. Novo cenário pode facilitar a contratação do atacante. O Palmeiras se movimenta para reforçar e é procurado por empresário do atacante. O Palmeiras foca sua atenção nas quatro, né, rodadas restantes que falta para finalizar o Campeonato Brasileiro. Brasileirão, com a missão de derrubar o Botafogo da liderança, né, pessoal? Porém, já se movimenta nos bastidores aí, pensando na próxima temporada. Nesse contexto, avalia alvos do mercado, encaminha negociações que pode trazer reforço para a equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira. Então, pessoal, segundo informações aqui, o jornalista Jorge Nuclear, um antigo alvo do maior campeão do Brasil foi oferecido ao clube. Trata-se do atacante João Pedro, atleta do Al-Trail da Arábia Saudita, que já esteve na lista de desejos do técnico Abel Ferreira. Então, pessoal, o Abel Ferreira agora de volta aí, querendo trazer o João Pedro aí, que está na Arábia Saudita, né? E parece que é um reforço muito bom, muito promissor, né? Se encaixaria perfeitamente aí nos planos do treinador. E você, conhece esse jogador, João Pedro aqui? Participe aqui, deixe seu comentário, se acha relevante, ou se tem algum outro jogador que gostaria que viesse para o time do Coração, participe do seu comentário, pessoal. Quero agradecer a cada um de vocês, chega até o final do vídeo. Não esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal.